Olá, imaginem a riqueza que está por ser descoberta a respeito do cenário cultural chinês. Hoje o Religare recebe para uma conversa sobre a cultura chinesa Roberto Ribeiro. Ele é sacerdote jesuíta, diretor do Centro Pequim para Estudos Chineses. Você pode participar da produção do Religare. Envie sugestão de temas através do nosso canal interativo. O número é 31, que é o código de Belo Horizonte, 3209-0122. Você pode também acessar o site do Religare, tvhorizonte.com.br/Religare. O programa Religare é um programa de extensão do mestrado em Ciências da Religião. Acompanhe o Religare também pelo site do mestrado. O endereço é pucminas.br/ppgcr. Lá você vai encontrar o link do programa Religare. Padre Roberto Ribeiro, é um prazer recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Prazer todo meu. Muito obrigado pelo convite. Sim. Como que é, ou como se deu, como foi a decisão, como foi a escolha de trabalhar na China? É difícil explicar, porque faz parte de um horizonte maior, de vida. É difícil explicar, por exemplo, quando as pessoas me perguntam por que eu sou jesuíta. Não há uma razão explícita, embora haja muitas convergências que me levaram a sentir que é isso o que eu devia fazer nesse momento, em determinado momento de minha vida. Eu sempre gostei de distâncias, sempre gostei de viajar, sempre gostei de viver em outros lugares, de descobrir outras culturas, de aprender outras línguas. E apareceu essa oportunidade, então, de descobrir a outra banda da Terra. Não dá para ir mais distante. O lugar mais... se a gente vai mais além da China, a gente começa a voltar. A presença jesuíta na China remonta a 4 séculos. Esse ano nós celebramos os 400 anos de diálogo contínuo entre o Ocidente e o Oriente. E a primeira pessoa que inaugurou esse diálogo é Matteo Ricci, faleceu há 400 anos em Pequim, no dia 11 de maio de 1610. Sim. E é uma figura muito bonita, Tem sido comemorada por todos na China. Sim. Seu trabalho na China como diretor do Centro Pequim para a Cultura Chinesa. Como que é o centro? O TBC, em inglês, The Beijing Center for Chinese Studies, foi criado há 12 anos pela Associação das Universidades Jesuítas Americanas para servir estudantes americanos ou estudantes internacionais que quisessem receber formação sobre a China na China. Nós definimos nosso método como Aprenda sobre a China na China. Um dos outros slogans que nós usamos é onde a China é a sala de aula. E, de fato, nós recebemos mais ou menos 120 alunos, maior parte dos Estados Unidos, mas também de outros países. Eles vêm para descobrir a China por 15 semanas. 12 semanas em sala de aula e 3 semanas viajando pela Rota da Seda, pelo Yunnan, a província onde há maior diversidade étnica e cultural também da China, pelo Rio Li, no Guilin, a região do Guizhou, ou para Sichuan, ver os pandas. É um momento de descoberta da China diretamente e explorar a riqueza histórica, 5.000 anos de história contínua, a riqueza cultural, o desenvolvimento tão rápido e tão intenso da sociedade, da cultura chinesa contemporânea. É uma ocasião única para os nossos estudantes de reverem como ser humano no mundo conectado, no mundo de hoje, como descobrir essa cultura em transformação e como inserir-se nas perspectivas, nas oportunidades que a presença da China no cenário internacional tem aberto. Sim. Para nós que estamos aqui, não podemos conhecer a China na China, pelo menos por enquanto. Não por enquanto, pois é. O que é que o Ocidente ainda não descobriu sobre a China e que precisaria ser destacado? Difícil dizer. É difícil escolher porque a riqueza da cultura chinesa se estende no tempo e no espaço. São mais de 5.000 anos de história contínua. No nosso centro, só para dar uma ideia, nós temos uma coleção de antiguidades que estão à disposição dos estudantes para estudo mesmo. A peça mais antiga tem 5.500 anos. É uma peça rara, mas não é uma peça atípica. Há peças
de civilização chinesa antiquíssimas, né? E essa mesma tradição, a mesma língua, né, remonta é uma das línguas mais antigas do mundo, né? E vem sendo desenvolvida e falada até os dias de hoje. É difícil escolher. O que me chama a atenção é que nós não tenhamos acesso a essa informação, né? A ausência é eloquente, porque eu falo por mim, eu não posso generalizar, mas eu acho que, em geral, é muito difícil ter acesso no Brasil ao conhecimento da história da China, a história asiática em geral também, né? Como a China desenvolveu seu papel como potência dominante na Ásia, depois a relação da China com o mundo. E eu acho que isso é consequência do tipo de sofrimento, do sofrimento que a China passou nos últimos 100, 150 anos. A partir das guerras do ópio, que começaram em 1870, um pouco antes, né, mas a partir de 1870 de forma mais violenta, a China foi muito humilhada, foi dividida, né, daí datam as concessões de Hong Kong, de Macau, de Taiwan, depois em outras áreas na China também, Xangai, o desenvolvimento de Xangai, Qingdao, onde começaram os alemães se instalaram. A China foi loteada em zonas comerciais, ou zonas de exploração comercial, e essa última dinastia, a dinastia Qin, nunca conseguiu desenvolver a China como uma potência independente e autônoma, como ela sempre foi na história, né? Somente depois da Revolução Comunista, em 1949, que a China foi novamente, de alguma forma, unificada e desenvolvida, com muitos problemas. É uma história muito dramática, muito cheia de altos e baixos, mas, recentemente, os Jogos Olímpicos são um marco dessa projeção internacional da China no cenário do mundo de hoje, né? Não somente como potência econômica ou como ameaça econômica, mas como um elemento novo e antigo, cultural, científico, né? A China é um dos grandes potências aeroespaciais, né? É capaz de mandar homens ao espaço, e são aqueles que inventaram o papel, né, das invenções mais fundamentais, né? Sim. No campo do pensamento, o que é que você destacaria da cultura chinesa? Quais são as grandes contribuições do pensamento chinês? Sobretudo para nós, no Ocidente. É difícil. Bom, eu não sou especialista na área de filosofia chinesa, por exemplo. Eu tenho vivido na China por 3 anos, tenho me interessado pela cultura, pela língua, certamente, que é fascinante, bela e difícil, né? É extremamente difícil e extremamente interessante. Mas, então, um especialista daria uma resposta mais precisa. Eu acredito que nós teríamos muito a ganhar com a exploração de novas categorias para o pensamento. Por exemplo, uma categoria é a categoria de harmonia. Essa categoria tem sido muito explorada pelo governo, né? Sociedade harmônica é uma palavra que tem sido muito usada, mas a palavra He, né? É uma palavra que aparecia, um dos caracteres que aparecia muito frequentemente na abertura dos Jogos Olímpicos. É muito importante, é a ideia de uma abordagem holística da vida, né? O comportamento humano, o comportamento político, o dever com a família, a integração da saúde pessoal e a saúde social. Então, pensar o mundo através de outras categorias é sempre enriquecedor, sempre enriquecedor. Esse eu acho que é um convite para o mundo inteiro. Um outro elemento que nós sempre vemos no mundo inteiro, aliás, né, é um símbolo que nós vemos muito presente na nossa banalização, né, da cultura oriental, é o yin e o yang, né? Yin e yang são os 2 elementos, aquele círculo, né, um lado branco, um lado preto, e 2 pontos, né, um ponto branco no preto, um ponto preto no branco. Esse é um elemento taoísta, né, fundamental do pensamento chinês em geral, né? Muito retomado em vários elementos, de várias formas, né? No feng shui, na política, na comida. Mas a ideia de que os contrários jamais podem ser separados e, de alguma forma, se interpenetram, né? Eles se misturam
essa é uma articulação do pensamento muito poderosa e muito interessante, né? Muito estimulante. Eu acho que nós sempre ganhamos com essa abertura de horizonte para uma maneira nova de pensar. No caso da religião, por exemplo, da religião católica, acho que haveria muita riqueza em se pensar a fé com novas categorias, por exemplo. Mas é uma tarefa, né, enfim, em todas as áreas do conhecimento. Sim, sim, em geral. E nesse campo das diversas espiritualidades, a cultura chinesa, ela respira, também da sua religiosidade, das religiosidades presentes ali na cultura. Isso interpenetra o pensamento, interpenetra a ciência, de modo geral? Sim, não acredito que se possa dizer da China o que se diz de outros países asiáticos, onde a espiritualidade faz parte de toda a vida, né? Dizem que, por exemplo, na Índia, eu nunca estive na Índia, posso falar superficialmente, mas há essa sensação de presença universal do divino, né? Na China não há esse sentimento. Não acredito que haja, na minha experiência, mas há uma preocupação e uma sede grande de valores. Há uma crise que desconecta o valor da conquista social, da conquista econômica, sobretudo nas cidades, para uma certa fatia do pensamento jovem. Esse ano a China comemora 30 anos da revolução, da abertura econômica, né? E foi uma verdadeira revolução que permitiu um desenvolvimento fantástico até hoje da China. Sim. Mas isso gerou muita ausência de valores. Sim. Né? Vamos continuar exatamente sobre esse ponto no próximo bloco. O rico cenário cultural da China é o tema do Religária de hoje. Nós conversamos aqui com Roberto Ribeiro, ele é sacerdote jesuíta, diretor do Centro Pequim para Estudos da Cultura Chinesa. Você pode participar do Religário pelo nosso canal de voz. Ligue 31 3209 0122 e acompanhe as notícias do nosso programa pelo site tvhorizonte.com.br/Religário. A gente vai para um breve intervalo, voltamos já. O rico cenário cultural chinês é tema do Religário de hoje. Nós conversamos aqui no estúdio com Roberto Ribeiro, sacerdote jesuíta, diretor do Centro Pequim para Estudos Chineses. Você pode participar do Religário através do nosso canal de voz. O número é 31 3209 0122. E também acompanhar as notícias sobre o nosso programa, deixar a sua opinião e também sugestões de tema no site da TV Horizonte, tvhorizonte.com.br/Religare. O Religare é um programa de extensão do mestrado em Ciências da Religião da PUC Minas. Acesse também a nossa página pucminas.br/ppgcr. Lá também você acompanha o blog do programa Religare. Lá está o link, basta você acessar. Eu vou aguardar a sua visita lá. Bem, você falava, Padre Roberto, no final do primeiro bloco, sobre uma crise de valores na cultura chinesa atual. Falava também da importância do termo harmonia, né? Inclusive nos Jogos Olímpicos, você disse que esse valor ele foi muito salientado. Né? O que representa esse cenário? Crise e, ao mesmo tempo, um convite, né, para a integração. A palavra crise na China significa oportunidade. É muito interessante porque ela enfatiza esse momento de ruptura, né, como se diz em grego, kreinen, mas é também um momento de abertura e de oportunidade. Eu acredito que a imagem, podemos falar de crise de valores, mas nós vemos isso no mundo inteiro. Claro. Né? O que acontece, a configuração do problema na China, me parece, é a de uma volta aos valores tradicionais e o desafio de articulação disso com os valores que o mundo inteiro vem discutindo. O valor da vida humana, o que se compreende por sucesso econômico, qual é a finalidade do sucesso econômico. Esses são temas
que o mundo inteiro vem discutindo, não são temas chineses, mas a China tem que elaborar isso a partir de suas categorias. Então, tem havido um grande incentivo do governo e das universidades, dos intelectuais, para se estudar o confucianismo, né? E outros filósofos, né? As universidades chinesas têm se dedicado muito a voltar a reavaliar a tradição filosófica oriental e a promovê-la. Um exemplo interessante é, por exemplo, na arte. A pintura típica chinesa é a pintura de tinta, né? Tinta chinesa, de Nanquim, né? Nanquim é o nome da capital sul, né? Pequim é a capital norte, Nanquim é a capital sul. A tinta típica desse lugar é usada sobre papel com os pincéis chineses. É uma pintura muito bonita porque ela é a tradução do vazio para a forma, né? Você pinta, na verdade, os espaços vazios, e o papel em branco é que vai projetar, valorizar a imagem, né? Mas é uma tradição riquíssima, muito antiga e diversa, que ficou de alguma forma esquecida. E hoje em dia há muito interesse pela pintura a óleo, que foi introduzido na China por Castiglione, um irmão jesuíta italiano, pintor no século XVIII, final do século XVIII. Hoje em dia, essa pintura contemporânea vende mais caro do que a pintura tradicional, né? O Guohua, né? A pintura tradicional chinesa. E é difícil definir já a arte contemporânea no mundo de hoje. O que define a arte contemporânea? E na China, essa questão pela busca de uma definição ou de um entendimento da arte no contexto contemporâneo junta-se a um diálogo entre o que é as novas técnicas, né, de produção de arte e aos valores tradicionais, né, as técnicas tradicionais de produção artística. Sim. É só uma imagem de como a sociedade chinesa de novo, é uma oportunidade incrível de diálogo, né? De ser um membro, um ator, um participante desse diálogo em que a cultura vai se reinventando. Sim. Né? Tradição é tradere, né? É comunicar-se para o futuro, né? Sim. Isso é uma ideia, é muito bonito estar nesse momento. Sim. Da tradição chinesa. Você tem acompanhado, né, vivendo ali esse boom, né, da economia chinesa nos últimos tempos. Né? Como que no dia a dia as pessoas têm experimentado, né, todas essas transformações e essa projeção da China no cenário internacional? Há um problema que nós conhecemos muito bem no Brasil, é o problema da desigualdade. O crescimento da cidade não é muito mais acelerado do que o crescimento no campo. E essa disparidade vem gerando tensões. Nós sabemos como isso é problemático, né? Os problemas, talvez o maior problema do Brasil, a maior injustiça que nós temos é o problema da distribuição de riquezas. A construção de uma sociedade justa passa por isso. A China tem um panorama muito mais positivo do que nós, né? Há menos tensão, menos desigualdade do que nós. Mas isso o crescimento econômico na velocidade em que está tem gerado tensão e é um ponto principal de atenção do governo hoje. Eu acredito que, de novo, é um momento de oportunidade. A China vem crescendo não somente na produção de riqueza, mas na produção de conhecimento. Né? A China quer se tornar o maior exportador de carros e aviões, né, em alguns anos. Já é produtora, né? A Embraer opera também na China, há várias operadoras, a Airbus opera na China e outras montadoras também. E ninguém sabe ao certo como o mundo vai se configurar no futuro a partir dessa presença. Nós estamos falando, na verdade, de 1/6 da população mundial, né? A população da China hoje são 1.300.000.000 de habitantes, numa área que é um pouco maior do que a do Brasil. O Brasil hoje, com 192 milhões de habitantes, não chega à fração da população chinesa, né? O 1,3, né, da China, bilhões de habitantes, é mais do que o Brasil. Então, o desenvolvimento dessa sociedade é muito difícil de prever, né? Qual é o impacto disso para a China e para o mundo? Um elemento eu tenho certeza. Bom, já existe muita aproximação da China e do Brasil em termos econômicos. Tem havido um crescimento
da China, do movimento turístico entre o Brasil e a China. O que é necessário agora é promover conhecimento mútuo, né? Promover promoção do conhecimento do idioma, da história, da cultura chinesa no Brasil, da história, da cultura, da língua brasileira, né, na China. Esse diálogo tem começado, né, a Embaixada Brasileira na China tem trabalhado muito nesse sentido, mas é um desafio que é o desafio do presente. Sim, a cultura chinesa então se prepara para ocupar esse cenário. No dia a dia as pessoas, não só do ponto de vista dos planos governamentais, mas a população ela tem consciência desse horizonte que a China constrói hoje. Uhum. Sim, de um modo geral, em diversos níveis da sociedade, né? Claro, sim, né? sim. Nem todos têm o mesmo nível de participação. A China sempre foi e continua sendo também muito voltada sobre si mesma, né? Portadora de uma história, de uma cultura tão ricas, de um modo geral, no mundo inteiro, as comunidades chinesas apegam-se muito às suas tradições. Veja, por exemplo, as comunidades Chinatown, né, no mundo inteiro, né, as comunidades chinesas no mundo inteiro, como elas conservam a sua identidade, a sua língua, né? Muitas vezes os casamentos acontecem dentro das comunidades, né? A manutenção da língua ou de certas tradições. É muito difícil para o chinês abrir-se completamente. É um movimento mais difícil. Mas eles estão todos percebendo que é inevitável participar desse diálogo. Agora, um ponto importante, eu acho, da sua exposição sobre esse universo cultural chinês é que mesmo no cenário do Oriente, no cenário asiático em particular, a China ela tem suas características próprias. Não tem como compreendê-la como um igual ali naquele todo asiático. Ela tem suas características próprias. Tem várias características próprias, né? A China tem hoje, segundo o governo, 56 minorias, 56 grupos étnicos, o grupo Han e outras 55 minorias. Se nós quisermos ser mais precisos, dividir em categorias, em subcategorias, haveríamos mais de 100 grupos étnicos que têm línguas distintas, modos de habitar o mundo completamente distintos. Mas dentro desse composto, a China é o país do meio, né? Zhongguo, o nome em chinês é o país do meio, era o império do meio, né? É realmente um país que tem uma identidade muito forte e que atrai para si a atenção, polariza bastante o cenário político da Ásia, do Extremo Oriente, né? Sim. É realmente um país central para a história do mundo e para a história da Ásia, porque mesmo a língua chinesa influenciou as diversas línguas de outros países, né? Sim. O Japão hoje conserva caracteres chineses, né, como parte de sua língua. E vocês, então, recebem estudantes americanos para conhecer essa cultura? Recebemos estudantes do mundo inteiro, né? A minha visita ao Brasil é uma visita às universidades jesuítas, sobretudo, desse, né? Além dos alunos que vêm para um semestre ou para um ano do curso de graduação, nós organizamos grupos específicos de interesse da China, né, que vêm receber formação sobre a China. Nossa missão é educar sobre a China e promover esse conhecimento. Sim. Então, bem, nós vamos deixar no nosso site, no blog também do programa, os contatos do centro, bem, né? Para que os interessados entrem em contato com vocês. Muito obrigado. Padre Roberto Mesquita Ribeiro, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Religário, nessa conversa sobre a cultura chinesa. Muito obrigado pela oportunidade, tudo de bom no Religário e para a equipe que vem levando adiante esse programa. Muito obrigado. O Religário fica por aqui. Agradeço a sua audiência, ter escolhido ficar conosco nessa conversa com o diretor do Centro Pequim, o Centro de Estudos sobre a Cultura Chinesa. O Religário de hoje conversou com Roberto Ribeiro, ele é sacerdote jesuíta. Bom, agradeço e até o próximo programa Religare, Conhecimento e Religião.